que eu tenho a dizer bem diretas e claras sobre isso, Jeff. Duas coisas apenas. Primeiro, que é extremamente democrática a participação das pessoas religiosas, né? Em uma democracia, o que interessa é a possibilidade de manifestar opiniões. O fato de uma pessoa ter uma religião ou outra ou nenhuma, isso não é um problema no Estado democrático de direito, né? Você não precisa declarar sua religião para ser um candidato, para votar, para ser um eleitor. Não interessa se a pessoa é de uma religião, né, de matriz africana, se é um cético, ateu, um agnóstico, católico, evangélico. Então, os evangélicos, como qualquer um outro grupo, eles têm sim o direito de se manifestar e de se posicionarem, né? Se uma pessoa quer ir numa igreja que fala muito de política, o problema é dessa pessoa, né? Eu não acho, por outras razões, que isso é adequado, saudável, mas aí do ponto de vista das minhas convicções religiosas. Agora, do ponto de vista do direito, do ponto de vista constitucional, inclusive teve uma série de debates, de discussões, o abuso do poder religioso, mas não existe essa figura no direito brasileiro. Existe o abuso de poder econômico, existem algumas regras no período eleitoral que precisam ser obedecidas por todas as pessoas. Por exemplo, os templos são equiparados a bens de uso público, de uso comum no período eleitoral. Então, não é possível, não é permitido distribuição de santinhos em campanhas eleitorais em plenos tempos no período eleitoral. Agora, entende? Esse é um lado da questão. Eles podem participar e começa, tá vendo? No final dessa fala, já é o ponto para o segundo ponto. O que eu fico preocupado é quando começam-se a atravessar algumas linhas que estão estabelecidas na Constituição, especialmente no artigo 19 da Constituição Federal. Lá mostra que é possível, sim, as igrejas colaborarem nos termos da lei. Agora, o Brasil é um Estado laico, né? Não deve... É muito preocupante quando você vê, igual você coloca na pergunta, uma participação, uma presença das instituições, das lideranças ininterrupta, como se partidos políticos fossem. É um desvio de função. Percebe? Uma coisa eu estava falando, né, no início. A pessoa querer debater, participar, né, o cristão individualmente considerado. Agora, na medida que começam a se tornar laços aí, sabe, institucionais, permanentes, isso aí é ofender o Estado laico. Isso aí é uma coisa que realmente começa a ter uma preocupação. Por exemplo, as igrejas evangélicas, elas têm isenção fiscal, isenção tributária, né? E aí, percebe, começa a haver um certo desequilíbrio, já tem um monte de isenção, aí tem acesso a um monte de benesses que o Estado já oferece, mas agora ela começa a se miscuir de um modo exagerado, institucional, como se o Estado não é um puxadinho da igreja, e a igreja não é um puxadinho do Estado, como funciona no sistema césaro-papista, né? Como que é o nome que a gente fala na teoria política. Então, eu fico assim, um pouco preocupado. E também, agora, do ponto da minha convicção de fé pessoal, agora não falando do direito, não falando... eu fico ainda mais preocupado do ponto de vista da minha convicção espiritual, da minha convicção de fé. Eu acho que é uma ofensa, né, ao evangelho quando você coloca uma preferência, uma idolatria por uma pessoa, um líder político, seja lá qual ele for, um partido, uma expectativa salvadora, redentora na terra e não mais em Cristo. Isso que eu acho agora, do ponto de vista espiritual, algo sintomático, algo ruim, algo danoso, algo que Deus não se agrada. Que Deus não se agrada. Mas agora falando como um batista, falando como um cristão, confesso que sou. Fico muito preocupado com isso, de ver, né, pessoas que hoje, 24 horas por dia, nas mídias, no dia a dia, o tempo inteiro falando, e ainda falando de temas que não conhecem, desconhecem, né? Com pessoas com um histórico de corrupção, pessoas com um histórico bem questionável do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, né? E que se arvoram como supostos líderes, né? Jesus alertou muito sobre isso, né? Sobre nós vigiarmos as pessoas,
verificarmos o resultado da vida delas, né, o fruto da vida delas, e termos sempre a nossa fidelidade última muito claramente direcionada para Cristo, e não para nenhuma pessoa na Terra.